Loba garota, um brinde à vida. Estamos aqui, terceiro dia, live do desafio 21 dias, poder do hábito, livro do poder do hábito, quanto os hábitos influenciam na nossa vida toda, não tem separação entre vida pessoal e vida profissional. Quem empreende precisa ter hábitos novos para aquilo, precisa movimentar e a gente precisa também nos organizar durante o dia para ter mais tempo, e os hábitos eles ajudam, eles são essenciais para isso. Então, organizações, empresas cada vez mais organizadas são empresas que conseguem se estruturar, conseguem crescer, conseguem criar novos hábitos até para o próprio consumo, né? Para até atrair as pessoas através dos hábitos. É incrível o que dá para fazer. E hoje a gente vai falar sobre anseio. É a palavra que usa no livro. E vamos pensar assim, no popular, a motivação que te faz mudar de hábito. Qual é a motivação que faz eu dizer para ti que tu tem que mudar um hábito sobre organização e tu ir lá e fazer? Qual é a motivação? Qual é o teu desejo? Qual é a causa? Qual é a bandeira que tu levanta e diz, eu vou levantar de manhã e vou mudar esse hábito? Então, vamos falar sobre isso hoje. Eu tô aqui com a Água. Bem-vindas, quem tá chegando por aí, quem tá assistindo depois. Fica à vontade, tem live 7h30 da manhã. Não esquece, desafio 21 dias. E também tem live toda terça às 13 horas sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, na perspectiva do empreendedorismo e da vida cotidiana. Então, eu trabalho aqui, eu sou administradora e terapeuta de saberes femininos. Uni essas duas paixões para mostrar para as mulheres e as mulheres entenderem que não existe uma empreendedora sem empoderamento, sem olhar para si, sem cuidar de si em primeiro lugar. Então, eu preciso ter os meus saberes femininos acentuados, os saberes femininos aflorados, para ser uma boa gestora da minha empresa, para poder eliminar padrões, eliminar crenças, deixar os tem que fazer isso, tenho que ser empresária desse tal jeito e tal jeito, e acreditar que merece sim ter um grande negócio, né? Então, para ser uma mulher organizada, para ter um negócio de A a Z na organização, eu preciso estar olhando pro centro da minha vida, que sou eu, né? Eu não tenho como botar máscara no meu negócio se eu não botar máscara primeiro em mim. Então, é isso que a terapia de saberes femininos traz, esse conceito, pra gente entender a nossa ancestralidade, a jornada da mulher. Então, por isso falamos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Misturamos com hábitos, com administração, com financeiro, com marketing, com gestão da empresa. E aí fizemos um grande caldeirão, que nós somos as bruxas, né? Que nós somos aí a geração, uma nova geração de bruxas, daquelas mulheres que foram queimadas por acreditar na sua intuição, por acreditar no que estava sentindo, e a gente também tem essa intuição, então vamos colocar ela em prática, né? E eu tô aqui com o meu Japamala para mostrar para vocês. Para quem não conhece o Japamala, ele comenta aqui se alguém usa Japamala, o que acha do Japamala. O Japamala, ele tem 108 contas, né? São essas esferas, bolinhas aqui. E ele é muito usado, ele é usado no Ho'oponopono, para fazer aquele mantra. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Em cada conta, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E uma das coisas do empoderamento feminino, de estar à frente, de lidar com desafios que a mulher que enfrenta todos os dias, vocês sabem, a gente precisa estar com a espiritualidade alinhada, além do que nós estamos falando de hábitos, de organização, de empresa. Eu preciso despertar a minha espiritualidade, entendeu? Então, pode ser uma oração, pode ser
fazer um ritual, fazer uma meditação. Eu comecei com o Japamala. Então, quando eu ganhei o Japamala, eu não tinha o hábito de usar ele. Só que eu comecei a aplicar ele em tudo. Estar com ele em algum lugar, às vezes que eu tenha que fazer uma ação, eu tenha que dar uma notícia para alguém, ou eu tenha que encerrar algum contrato. Eu agradeço muito através do Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Porque aquilo ali se cumpriu na minha vida. Então, eu repito esse mantra, isso me ajuda muito a trazer uma paz. A saber que eu não estou, entender que eu não estou sozinha nesse mundo e tu também não está sozinha. E a gente precisa alinhar com a espiritualidade, só que como colocar esse hábito na vida da gente, né? Então, o livro do Poder do Hábito, ele fala, na live passada, nós falamos sobre o momento que tem o gatilho, que ele chama deixa, quando tu começa a enxergar um hábito. Então, já dou um exemplo. Então, tem a deixa, a rotina e a recompensa. Só que essa deixa, por exemplo, se a chave do carro tá pendurada no chaveiro, tá? A deixa é essa. Tu pega a chave do carro automaticamente e tu já sabe que a rotina é, aqui em casa, no caso, descer a escada, ir lá na garagem, pegar o carro, e a recompensa vai ser chegar no destino que eu quero mais rápido. Então, esse é a deixa, né? Por exemplo, ver a chave, a minha deixa aqui para tomar mais água, estar com a jarra e essa taça verde. A minha deixa aqui é o Japamala estar perto de mim o tempo todo. A minha deixa para usar como eu uso muito para organização. É tudo na minha vida, o bujo, a forma de organização que o Ryder Carroll, que é o autor que criou o Bullet Journal. Ele criou o Bullet Journal, né? E eu amo porque relembra muito quando eu era adolescente, né? Que a gente tinha diário. Então ele é todo escrito em folhas sem pauta, ó, folhas sem pautas. Então eu consigo escrever o meu futuro, consigo fazer planejamento do meu ano lunar, a revisão desse ano. Depois tem as mandalas. Então eu tenho, por exemplo, mandala de junho, mandala de maio, né? Aqui a mandala de agosto. Então, olha, precisava inserir isso aqui na minha vida, porque eu nunca me dei muito bem com a agenda. Então, a gente tava falando que a deixa minha aqui da água, né, pra tu tomar. Então, pensa aí, qual é a deixa pra mudança? Anota aí, se tu puder. Anota qual é a deixa pra uma coisa que tu quer mudar. Escolhe um hábito e anota aí. E comenta aqui qual é o hábito que tu quer mudar, me diz aí. Enquanto eu tomo muita água. Respiro, 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 respiro. Me fala aí, qual é o hábito que tu quer mudar? Então, a deixa aqui da água, eu expliquei, falei na live de ontem sobre a taça, né? Levantar de manhã e tomar água na primeira hora da manhã. Como faz isso? Ainda mais dias que tá 2 graus aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Como tomar água de manhã? Pois é. E a taça me representa muito isso. Olhar pra ela dá muito mais vontade de tomar água na taça, que seria para um momento especial, só que acordar todas as manhãs é um momento especial. E as pessoas falam, não, vou guardar minhas taças para um momento especial. Não, mas quando tu acorda é um momento especial. E é muito próspero, né? Estar numa taça assim do que tomar num copo normal, né? Um copo comum, igual aos outros. Então essa aqui é exclusiva, minha taça. Então o meu esposo, ele já pega e já coloca água, ele não usa. Então porque já ficou automático, virou um hábito ser a minha taça, é a minha marca registrada. Daí, nesse processo aí que tu tá pensando, da deixa, tá pensando no que tu quer mudar,
como que vai mudar esse hábito, né? Então, queria inserir, eu não curti a agenda, voltando a falar aqui da agenda, eu não curti a agenda. E aquele negócio muito patriarcal do tempo, né? A gente correr contra o tempo, ser inimiga do tempo. Por quê? Quando eu tô na agenda, eu coloco ali várias coisas na agenda, entupindo a minha agenda. 1, 2, 3, 4, 5, um horário cheio, entupindo a minha agenda. Não tenho tempo para olhar para mim, eu não tenho tempo para fazer a unha, eu não tenho tempo para sentar, respirar e dizer o que eu quero hoje. Tu vê o dia passar e tu não faz nada por ti. Então, se tu não tem costume de respirar, respira. Inspira, não tem costume de respirar conscientemente, né? Com intenção, assim, parando. Mais uma vez. Uma terceira vez. Deixa os pensamentos fluírem. Deixa eu pensar o que eu quero pro dia de hoje. O que a Tuti quer pro dia de hoje? O que tu que tá assistindo essa live quer pra hoje? Será que tu tem tempo pra parar e fazer isso? Respirar? A gente sempre tem tempo, se a gente não enlouquecer. Trabalhando para o tempo. Vamos colocar ele a nosso favor. O Bullet Journal, ele me coloca ao favor do tempo, tá? O tempo trabalhando para mim, não eu trabalhando pro tempo. Aí, o Bujo, eu escrevo as tarefas do dia, eu consigo analisar o que eu fiz e o que eu não fiz. Então, por exemplo, aqui, não sei se aqui vocês vão ver invertido, mas tem os checks, né, do que foi feito e tem o que foi adiado, por exemplo, ó, tem a flechinha do que foi adiado, eu consigo ver, não tem uma ordem, e o cérebro, ele começa a aprender a lidar com isso, porque tudo é uma coisa gostosa pra ele, uma liberdade pra ele, que não tem linhas pra começar, não é escola, não tem agenda, não tem aquela coisa, meu Deus, enlouquecidamente. Só que não tinha o hábito de usar isso. E não tinha o hábito de usar a mandala lunar. Então, todo dia eu preencho a mandala. O que a gente tem que ser criativa. Daí tu me fala, mas eu não sou criativa. Tô de olho. A gente tem que dar tempo pra ser criativa. A gente tem que abrir espaço. Vou fazer um exercício na sobrancelha. Pra abrir espaço aqui, ó. Ser criativa, não dá pra querer ser criativa assim, né? Tipo, sentar na frente do computador e destrinchar uma estratégia aí pra vender. Mas é pensar assim, o que eu posso fazer de diferente? Se pergunta isso pra incluir, por exemplo, o bujo na tua vida. Como incluir a mandala lunar na tua vida, se não é uma coisa costumeira. Então, tem que tornar mais agradável. Uma coisa que eu senti que ter um caderno pequeno me ajuda a andar com ele pra lá e pra cá, porque eu tive, o primeiro bujo que eu tive grande, então, eu pego ele aqui, ó, pra gente já ver ele grandão, né? Ó, tinha o meu primeiro bujo, esse aqui, olha a diferença. Então, o bujo grandão é mais ruim de carregar, né? Mas aqui tá, olha, minha mandala de outubro do ano passado. Olha aqui. Nisso aqui, ó, o momento que eu não preenchi, porque ainda não era habitual. Então, eu não preenchia tudo. Então, eu deixei as mandalas sem preencher, porque realmente ainda não era um hábito. Em janeiro, olha aqui, dias sem preencher direito, também não era um hábito. Daí, como é que faz, né? Aí, o que eu criei? Pensei, o que eu preciso estar com isso pra lá e pra cá? Isso precisa estar perto de mim, eu preciso enxergar ele, precisa ser um gatilho, que nem a chave do carro, né? Então, eu deixo todo dia, eu preencho ele no mesmo lugar, se eu tô em casa, né, obviamente. E de manhã pego ele do mesmo lugar, deixo ele
mesa de centro da sala, junto com esse estojo. Esse estojo aqui, ó, é a vida. É a vida para quem quer mudar mudar esse hábito, tá? Por quê? É que nem a chave do carro, tá? Então, esses dois estão juntos. Eu olho a chave do carro, eu vou lá e sei a rotina que eu tenho que fazer. Quando eu olho para isso aqui, o meu cérebro já sabe o que eu tenho que fazer. Então, o que tem aqui dentro? Os 4 lápis que eu uso para fazer a mandala, para pintar a mandala, ó, os 4 lápis eles estão aqui. Eu não preciso ir num monte de lápis assim, ó, e procurar quais que eu quero. Não. Primeiro que o cérebro fica gastando energia logo de manhã e tu tem tanta decisão para tomar durante o dia, tanta coisa para fazer, que não é legal. Não é, dá um tempo para ele para pequenas decisões, né? Então, a caneta que eu uso para preencher é sempre essa roxa, por acaso. Um lápis de escrever com borracha, que é o lápis que eu preencho a mandala na primeira vez que eu faço ela, pra errar e apagar e tudo mais, né? E tenho também as canetas, 4 canetas com ponta mais grossa, que são as canetas que eu uso para fazer os reels, os vídeos, as lives, as aulas, as mentorias. Então, as coisas que eu mais uso estão dentro desse estojo. Então, ele vai pra lá e pra cá comigo. Se eu viajo, ele vai. Se eu saio numa padaria, ele vai junto. Então, isso aqui é uma deixa, tá? Ele tá ali em cima da mesa e eu pego ele e faço. Daí, aqui estamos com o livro Poder do Hábito. E aqui ainda tem os meus mapas os mapas mentais de resumo das lives. Então, teve a live de ontem, que está aqui. Olha aí, o mapa mental de coisa para falar, né? Os hábitos dos indivíduos. Ontem a gente falou na live 2 do looping do hábito, né? Na primeira live falamos sobre como é a história, como foi a história que o autor Charles Duhigg começou a analisar estudos sobre o cérebro humano, sobre como é que funcionava. E nesse trecho do livro, que se chama, que eu não anotei exatamente o nome do trecho, e eu vou olhar aqui no sumário, se chama O Cérebro Ansioso. Tu tem cérebro ansioso? Temos o cérebro ansioso ou não temos? Daí ele começa o livro contando a história, e eu anotei porque é muito interessante. Quando foi lançada a pasta de dente e nos Estados Unidos, chamava Pepsodent. É Pepsodent? Se pronuncia desse jeito, não sabemos, mas é Pepsodent mesmo. Aí um cara, ele tinha um amigo dele que fazia publicidade muito forte nos Estados Unidos, né? A publicidade era um hábito, mas ele não percebia que ele criou um sistema que a pessoa acabava comprando por hábito certas coisas. Bem-vindas, quem tá chegando por aí. E aí, o que aconteceu? Um amigo dele falou assim, olha, eu criei aqui uma pasta de dente que deixa o hálito refrescante lá, quando não existia ainda, as pessoas não escovavam os dentes com costume, não tinha, né? Então ele conta essa história de como que o amigo dele falou, o amigo do publicitário falou, olha, quem sabe tu investe aí numa campanha e vamos vender essa pasta de dente. Ele ficou meio resistente no início, assim, não acreditou muito e tal. Mas o publicitário resolveu aceitar o desafio de criar um marketing, uma publicidade em cima dessa pasta de dente, que era uma coisa nova para os americanos. E aí, como fazer, né? E aí ele estudou muito. E ele foi tentando descobrir o que fazer. As pessoas comprarem a pasta de dente. Por quê? Você imagina por quê? Então, a primeira coisa, e eu anotei aqui até
o desenho da flechinha, da deixa e tudo mais. A primeira coisa que ele fez foi pensar assim, por que as pessoas não escovam os dentes? Qual é a deixa disso? Aí eles pensaram assim, olha, escova o dente e sente, né? Quando escovava o dente, passava a língua antes e tinha a sensação de sujeira. Quando passava a língua depois, tinha a sensação de refrescância e tudo mais. Aí ele falou assim, sensação de ter uma película ali no dente. Então essa é a história do livro do Poder do Hábito, tá? Essa é uma parte muito interessante pra gente... Então vai relacionando aí com a tua vida, faz o teu cérebro fazer uns links aí. Daí ele começou a pensar, eu vou vender beleza, porque as pessoas vão querer ficar com o dente branquinho, maravilhoso, com uma película e sorrir. Por causa da pasta de dente. Aí eles criaram uma campanha onde ele promovia a beleza. Era o seu sorriso incrível, que a pasta de dente criava uma película de beleza, né? De beleza. E daí, esse foi a deixa, né? A película dentária, tá? Foi a deixa. Aí começou a virar uma rotina. As pessoas botavam na pasta de dente, escovavam, e aí que começou a história, né? E a recompensa disso era a satisfação, o bem-estar, estar bem, se sentia bem. A pessoa tinha uma recompensa emocional ali. E uma recompensa visual também, das pessoas elogiando, né? O sorriso. Só que aí, daí ele traz uma outra história para mostrar a comparação. Mas o anseio, daí que vem a palavra anseio, que não é apenas ter uma deixa de colocar lá no centro da mesa o bujo e o estojo e deixar o japamala aonde eu veja. Não é apenas a deixa que faz criar a rotina e a gente ter a recompensa. Tem o anseio. E o anseio, que é a palavra exatamente como ele usa no livro, eu penso muito no sonho, na causa que eu quero levantar. Então, assim, eu queria mudar de hábito, eu queria ser empreendedora, queria cuidar mais de mim, ser o centro da minha vida, empoderada, aquela que fala não quando não quer fazer um almoço, fala não quando não quer sair para algum lugar, que faz as escolhas dentro da liberdade que é possível nos relacionamentos. E dando limites, tá? Então, eu precisava olhar, colocar a máscara primeiro em mim. Então, esse foi o meu anseio, porque eu pensei, eu preciso cuidar de mim. E a gente acha que cuida, mas a gente passa uma vida sem cuidar. A gente passa a vida trabalhando pelos outros, cuidando dos outros. Tô lá trabalhando, não percebe o quanto vai se deixando de lado para priorizar o outro. E aí, o meu anseio, a minha causa, a minha bandeira foi essa. Eu preciso colocar os meus saberes femininos em prática. Deixar de ser aquela mulher que se veste com capa de homem, como fala, né? Pra poder trabalhar muito. Não, porque eu sou fodona, né? Eu trabalho horrores, etc. Aí eu precisava desse anseio, esse anseio que me incentivou a levantar de manhã e usar o japamala pra olhar pra mim. Levantar de manhã pra encher minha mandala, onde eu consigo visualizar o que eu tô sentindo naquele dia. E desenhar o meu bujo, onde eu sei as tarefas que eu fiz ou deixei de fazer. Então, não vai ser de uma hora para outra, que talvez essa resposta não vai vir na tua cabeça agora. Qual é o anseio que tu quer? Então, tu pode usar esse anseio, pequenos anseios, para essas coisas que a gente tá falando aqui, mudança de hábito. Então, no geral, o meu anseio pro japamala era o empoderamento, era ser o centro da minha vida, cuidar de mim, para depois cuidar dos outros. Dar limites para as pessoas. Só que, bem especificamente, meu anseio do japamala era trabalhar a minha espiritualidade. Estar em paz, dar um tempo para mim ficar ali, né? Concentrar naquele momento em mim mesma.
Bocejar, né? E aí, voltando à história do livro, ele fala disso, que o publicitário lá naquele tempo criou essa pasta de dente e ele não tinha noção do looping de publicidade que ele criou, da forma como ele criou do hábito. Ele não tinha consciência dessa coisa do hábito que a gente tá falando aqui. Foi feito um estudo depois. Então, ele criou esse anseio sem querer querendo. Então, essa pasta, ela foi vendida por mais de 30 anos, a mais vendida dos Estados Unidos. Só que daí depois tem uma outra história que eles falam de um spray muito interessante. Um spray que tirava o cheiro da casa. Então, eles fizeram alguns testes, tinha uma pessoa que criou um cheirinho e que tirava cheiro, por exemplo, de cigarro, de mofo. E aí eles entregaram para algumas pessoas para fazer teste, tá? Esse spray. Então, tinha uma mulher que era guarda florestal e ela não conseguia ter relacionamentos porque o que acontecia? Ela, vou tomar água aqui, não conseguia ter encontros, ou tinha encontros e as pessoas não queriam ficar com ela porque ela tirava muitos gambás, ela encontrava muitos gambás na mata lá e a casa dela cheirava a gambá. Então, com esse spray, ela conseguiu tirar o cheiro. E eles fizeram testes com ela e ela agradeceu muito por eles terem feito isso. Então, eles estavam tentando fazer uma venda desse spray. E aí fala que foi a empresa P&G. Você já conhece P&G? Tem vários produtos, né? E essa empresa P&G queria vender esse spray que se chamava Febreze, tá? Mas como criar um looping para Febreze, que era deixa, a rotina e a recompensa, né? Por quê? Eles começaram a vender, as pessoas compraram, só que o que fazia? Eu comprava o spray, colocava no meu armário, usava uma vez e depois não usava mais. E eles perceberam que tinha alguma coisa errada. Então, era necessário criar o anseio. Então, foi muito estudo em cima disso. Muito estudo. Até que um dia, eles conversaram com uma senhora e a senhora... Porque lançar um produto, né, nesse caso aqui, não é, né, eles fizeram muitas pesquisas, eles investiram pra, não sei, ali acho que fala que foi 1 ano ou 2 anos pesquisando com as pessoas, entregando frascos do spray, entregando para as pessoas testarem em casa, tá? E aí, o que aconteceu? Essa mulher pegou e falou o seguinte, que ela colocava o spray uma vez e ela não precisava usar mais. Por quê? Tu imagina que tu já deve ter visto pessoas que não sentem o seu próprio cheiro, né? Pessoas que, por exemplo, fumam, passam um tempo e já não sente mais o cheiro. Pessoas que têm, às vezes, fogão a lenha dentro de casa, aqui no Rio Grande do Sul, muito isso, sai fumaça e a pessoa não sente que as roupas já estão cheirando a fumaça. Várias coisas, às vezes a pessoa tem cheiro no sobaco e não consegue perceber também. Às vezes tem um chulé terrível e não percebe mais. O cheiro vira habitual para aquela pessoa que ela não percebe. Então, por que ela usar o spray, né? E aí, eles foram estudar esse bendito... Como assim? Como assim? Como assim? Enlouqueceu a cabeça deles, porque eles tinham um poder com aquele spray e eles não sabiam o que fazer, porque as pessoas não sentiam o cheiro. Então, eles tiveram que ir mudando a perspectiva desse spray, a forma com que eles entregavam para a pessoa, não pelo cheiro, mas qual seria o aspecto da casa. Então, a mesma coisa da pasta de dente, quem sabe, né? Tipo, a deixa, o spray representar a limpeza, representar a beleza da casa, de chegar e ter aquele cheiro e tudo mais. Então, eles foram investindo em entender isso, entender, para tornar o spray também muito vendido. Mas
Eles mudaram toda a propaganda, todo o marketing, porque o marketing era tira o cheiro da sua casa, tira o cheiro que você não gosta, né? Então, quem tinha gatos não sentia o cheiro dos gatos, né? E acabava esquecendo lá. O spray não comprava de novo, né? Não acabava. Então, aí a gente já pega um exemplo, né, de empresa, porque esse negócio, essa empresa aí, a P&G, teve que criar um sistema, teve que criar um processo, teve que criar um hábito também para inserir esse spray, essa pesquisa de spray. Então, imagina pra ti que não é imediato de uma hora para outra que tu começa a vender e tu não estrutura nada, tu não para pensar na tua estratégia e já quer sair vendendo tudo que tem pela frente, né? Depois, ele vai falando. Ele conta a história do macaco também, que queria um suco. Eles fizeram testes com o macaco. Como que o macaco criou a rotina pelo suco de amora. E eles tentavam distrair o macaco. Então, assim, uma coisa bem interessante que eu anotei. O macaco, vários macacos, né? Recapitulando. Não esquece de anotar aí, volta lá, anota qual é o hábito que tu quer mudar. Qual é que vai ser a deixa que tu vai fazer? Escolhe aí. Se for arrumar a cama, trocar o lençol, trocar a colcha, o que tu vai usar de criativo nessa deixa aí pra arrumar a cama, pra lavar louça, né? Arrumei uma deixa pra lavar louça, pra vocês terem uma noção, porque... meu Deus. Por exemplo, separar os pratos, os copos, os talheres, aquecer a água, pegar o sabão, isso aí é uma deixa. Me sentir melhor de lavar louça assim do que lavar louça com tudo bagunçado. Então, isso é uma deixa para criar um novo hábito. Não pensa que do jeito que estava antes, tu vai querer continuar. Não pensa que é só fazer a promessa de final de ano, que eu vou emagrecer, que eu vou fazer academia, que eu vou ler 10, 20, 140 livros. Não coloca pressão, tá? Escolhe um e começa, então, começa pouco por pouco. Então, eu quero fazer uma atividade física. Não, vou começar caminhando 20 quilômetros, mas tu já coloca uma coisa que é impossível, né? Coloca assim, caminhar na quadra da casa, que tá ótimo. Então, começa. Começa por aí, tá? Só pra recapitular, pra tu não esquecer que tem que pensar no teu hábito. Tu tá olhando essa live aqui pra pensar, pra colocar em prática. Isso aqui eu tô trazendo a minha perspectiva, os meus conhecimentos, colocando aí uma sementinha nesta cabeça e você pega e faz o quê? Você pega e transforma num conhecimento. Você pega e coloca em ação. Conhece a palavra? Ação! É isso, tá? Faz parte do nosso processo. E a historinha do macaco. Voltando lá. Eles fizeram com vários macacos pesquisas e ele dava o suco lá pro macaco. O macaco tinha que puxar uma alavanca para abrir, para pegar o suco, etc e tal. E tinha recompensa de tomar o suco. E eles fizeram um teste. Alguns macacos repetiram, assim, muitas vezes esse processo e outros menos. Eles tentaram distrair esses dois tipos de macaco, colocando comida, colocando barulho e coisa no meio do caminho. Aquele macaco que repetiu muitas vezes essa mesma deixa, rotina e recompensa do suco, ele não se distraía com a comida. O outro que repetiu menos vezes se distraía. Então, mega importante isso. Eu até vou anotar aqui, marcar mais uma vez com marca-texto aqui, ó, porque isso tem tudo a ver com o imediatismo, tá? Em querer o resultado rápido. Porque tu se distrai, e eu anotei, né? Quando toca a notificação do WhatsApp, quando toca qualquer notificação do celular, e ele escreve isso lá no livro, né? Que o cérebro, ele começa a antecipar essa distração. Então, mesmo que tu não abra, tu pensa assim, não vou abrir o WhatsApp, não vou abrir. Mas tu pensa, mas será? É uma mensagem que aconteceu alguma coisa. Eu vou ficar por fora dessa notícia. Eu preciso saber. Ai, desculpa.
hoje. Dormi mais tarde ontem. Já conto por que eu dormi mais tarde. Tem tudo a ver também. E aí, a gente começa a antecipar e a gente se distrai pensando nisso. Aí tu vai até que tu abre, porque tu já perdeu totalmente a concentração no que tu tava fazendo. Por isso, não tenho notificação nenhuma no meu WhatsApp. Apenas notificação do marido, da mãe, do pai, do meu irmão. E mais alguém da família, com certeza. Ah, minha filhada também tenho notificação da minha filhada, da minha sogra. Então, apenas as pessoas assim que eu preciso urgente entender ali alguma coisa que tá acontecendo, preciso falar com eles e tudo mais. As prioridades, né? Porque não tinha condições de eu que tenho que comandar o WhatsApp, não ele me comandar. Então, tá trabalhando ali o WhatsApp tocar, acabou totalmente o foco, criatividade acabou, fazer uma coisa, já mudei de foco, já fui para outro lugar. E ainda a gente tem os sabotadores, que não precisa nem sininho do computador, mas tu sabe que tu tem um aplicativo do TikTok instalado. Do TikTok, Instagram não gosta dessas palavras. TikTok instalado no teu celular, aí tu entra lá, tu tá fazendo uma coisa chata, que tu não quer do teu negócio, uma planilha financeira, e aí tu vai lá, começa a olhar vídeo, porque aquele movimento do dedo te dá muita satisfação. Ele te dá uma recompensa imediata, né? Assistir o vídeo que é engraçado, umas coisas curiosas, e ele te dá uma recompensa. Então, a deixa é o quê? Ter um aplicativo instalado. A rotina é ir lá e ficar passando o dedo, e a recompensa é o quê? É a dopamina, que é a sensação de felicidade por estar assistindo aqueles vídeos ali, sem nem saber por quê. Então, tu deixa de fazer a planilha financeira, que tu não vai ver a recompensa agora. Tu vai ver a recompensa quando tu conseguir comparar ela vários meses, tiver prática dela e tudo mais, né? E aí eles pesquisaram também por que as pessoas faziam atividade física. Aí as pessoas disseram que porque se sentiam bem, porque tinham realização. Então, também tu tem que ter uma deixa do porquê fazer o exercício físico, né? Pela saúde, mas qual parte da saúde vai melhorar? A tua respiração, tu vai estar mais forma, tu vai conseguir caminhar uma maratona, tu vai conseguir viajar. Qual é o anseio dessa realização, né? Estar bem com o corpo. Não dá pra gente começar exercício sem pensar nisso, pra parar e se frustrar, se sentir incapaz de continuar. É isso que a mulher faz, né? O auto-boicote, né? Já começar a querer fazer caminhar 20 mil quilômetros, sendo que não é possível começar caminhando 120 mil quilômetros, né? Tu já quer começar com uma coisa gigante, né? Então, o que mais que ele fala que eu anotei aqui, ó? O livro do Poder do Hábito, ele também fala apenas quando o cérebro começa a nutrir uma expectativa para recompensa que ele começa a agir. Bom dia! Que ele começa a agir. Por quê? Ele fica antecipando. Então, quando eu vou fazer atividade física, que eu penso na realização dessa atividade, que vai ser de repente o corpo, que vai ser de repente usar uma roupa XYZ na formatura, né? Por que as pessoas às vezes conseguem mais fácil perder peso? Porque tem um objetivo como um casamento, uma formatura, um aniversário, porque ela tem uma antecipação, o cérebro já tá nutrindo ela de vestido maravilhoso no dia da formatura. E aí se torna mais fácil começar aquela atividade física. Agora, se eu não tenho um anseio, né, que é o que a gente tava falando, um objetivo do porquê fazer essa atividade física, essa realização é por quê? É pra ti? É pros outros? É pro vizinho, pro fulano, ciclano? Não, essa realização é eu quero estar bem me olhando no espelho. Então, ele precisa nutrir essa recompensa, essa atividade, ele precisa começar a antecipar essa sensação. Então,
Quem fuma, por exemplo, mais um exemplo. Quem fuma, o que que acontece? A pessoa que fuma, ela tem uma deixa, né? Uma deixa que é a carteira de cigarro ali, ou o isqueiro. Então, o cérebro vincula gatilhos com coisas usuais. Então, se ela vê um isqueiro ou vê outra pessoa fumando, ela tem vontade de fumar. Se ela vê o isqueiro, ela tem vontade de fumar. Se ela vê cigarro, ela tem vontade de fumar. Então, é uma deixa ali. Aí cria a rotina de ir lá acender. Então, na primeira live a gente falou da história da Lisa Allen, que foi a primeira análise do estudo desse livro, que ela era tão automática a rotina de fumar, que um dia ela foi acender cigarro e ela pegou uma caneta e começou a acender a caneta. E foi ali que ela pensou, meu Deus, tá tão dentro de mim essa rotina do cigarro que eu fui acender uma caneta. Olha que perigo, né? Só que essa pessoa que fuma, a deixa dela é ver o cigarro, ver o isqueiro, ver outra pessoa fumando e tal. Tem um anseio por trás daquilo. E o anseio, nesse caso do cigarro, às vezes é a nicotina que estimula a uma satisfação. Então, às vezes a pessoa tá fugindo de outras coisas, né? Ou naquele momento é um momento que ela precisa dar a sensação de alívio de alguma coisa, que é que nem entrar lá no TikTok que eu tava falando e ficar passando o dedo assistindo vídeos indefinidamente com aquela sensação de felicidade, tá? Vem aquela sensação que traz. E a nicotina traz essa sensação também de satisfação, de saciedade daquilo ali, momentânea, fuga de alguma coisa que tá acontecendo. Então a pessoa entra nesse looping, e não é fácil sair, porque tu precisa reprogramar isso, tu precisa fazer uma mudança. E aí, como é que faz, né? E aí ontem, deixa eu ver o que mais que eu anotei. Era isso, essas histórias aí, a história do spray Febreze, que eles tiveram que criar uma nova forma de vender para as pessoas esse spray que a pessoa não sente cheiro da casa dela, né? A pessoa tem gato e às vezes não sente que tem cheiro de gato. E ela acabava comprando esse spray e o spray não, ela guardava o spray. Então eles tiveram que criar uma nova deixa para uma casa limpa. O que aquilo ajudava na casa, tá? Então teve lá a Pepsodent, que eles criaram o anseio da beleza, que a pessoa colocaria uma película no dente depois de escovar. Então criaram a rotina de compra disso. E aí, ontem nós falamos de como que o McDonald's e a Starbucks criaram a rotina do hábito também. Por que que o McDonald's tem todas as fachadas muito parecidas, as cores parecidas, tem os hambúrgueres iguais, as pessoas falam a mesma coisa quando elas vão te atender. E a Starbucks, quando ela tá no aeroporto, né, tu já tem o gatilho de chegar no aeroporto, já pensar na Starbucks, tomar um café lá. Então, eu tinha comentado com vocês ontem também que quando eu fui a São Paulo, o meu gatilho foi descer do avião, fui na Starbucks tomar café. Quando eu fui no centro de São Paulo, que eu vi a Starbucks num shopping lá, eu não tive vontade de tomar café, porque o meu gatilho está vinculado ao aeroporto, porque foi a primeira vez que eu tomei café na Starbucks, foi no aeroporto. Então, pra ti pode ser diferente, mas eu não senti vontade de sentar na Starbucks num shopping e ao invés de sentar no aeroporto. No aeroporto eu já disse, eu preciso tomar café. No Starbucks, no aeroporto. Era algo assim necessário, fazia parte daquela rotina. Parece que se não tomar um Starbucks no aeroporto, não viajou. Então, pra ver qual o hábito que eles criaram nas pessoas. Além de que tu tem o copo deles, que eles colocam o nome da gente, colocam um bom dia, alguma coisa nesse sentido. Personalizado, escrevem teu nome à caneta, o atendente fala contigo da mesma forma. Então, imagina que na tua empresa, tu também vai criar hábitos e rotinas para as pessoas que estão te atendendo. Então, até o teu cliente, para ele, tu agenda um horário com ele e ele se atrasa, ele desmarca. Como fazer para mudar isso, né? Então, começar a criar um hábito.
por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui a minha dentista, né? Minha dentista manda no dia anterior uma mensagem confirmando o dia seguinte, a consulta. Perto da hora da consulta, ela já manda dizendo de novo, bom dia, hoje nós vamos nos ver e tudo mais, tal coisa. Olha o hábito que ela tá criando e eu sei. Se ela não mandar mensagem um dia, quem sabe eu não vou ir na consulta. Porque ela criou esse hábito na minha cabeça. E isso é um processo. E é isso que eu queria trazer para vocês, pra gente finalizar essa parte a parte 2, né, que ele chama aqui. Então, que os anseios impulsionam os hábitos, né? E ontem eu dormi mais tarde porque eu assisti o MasterChef, não sei se tu assiste MasterChef, mas o MasterChef ele traz muitos exemplos de processos, eu gosto de assistir porque tem muito a ver com a empresa, né? Cozinhar é um processo minucioso, né? A pessoa tem que ir lá no mercado, eles vão no mercado, pegam as coisas para comprar, eles têm que picar certinho, eles têm que saber a cocção, como eles falam, o tempo certo, o tempo do arroz, qual é o prato que eles vão apresentar, eles têm que saber apresentar bonito. Então, o MasterChef, ele traz muito a experiência para o cliente, a cozinha, né? Pensar que aquele processo, passo a passo, que eles desempenham dentro da cozinha é o mesmo que tu vai desempenhar na tua empresa. Então, ontem, o que aconteceu? Ontem, o cara que eu acreditava que era favorito no MasterChef saiu, foi eliminado. Por quê? Porque ele não conseguiu chegar com um anseio suficiente. Então, o anseio dele pela vitória no MasterChef foi afetado por alguma coisa que tinha acontecido com ele externo. Ele não estava bem. Daí, na hora de pegar as coisas do mercado, por exemplo, ele não pegou as coisas certas e pegou trocado. Depois quis fazer uma coisa mirabolante e não seguiu processos, tá? Não seguiu passo a passo. E o hábito é seguir um passo a passo, a criação do hábito. Então, se tu vai atender o teu cliente e no dia anterior, tu tem uma consulta com ele amanhã e tu vai mandar mensagem para ele hoje, todo dia às 3 da tarde é o intervalo do teu dia, tu manda mensagem para todo mundo, lembrando que amanhã vocês têm um encontro, amanhã vocês têm uma sessão, amanhã vocês têm uma reunião. E no dia da reunião também mandar mensagem. Isso é uma escolha de cada um, né? E ter a mesma mensagem para mandar perto do horário. Então, por que essas grandes empresas que automatizam o sistema, né? Uma empresa que tem vários dentistas, por exemplo, não é uma mensagem, é uma mensagem pronta já que eles mandam pra gente, automática. Porque aquilo virou um hábito. Então, para eles terem mais pessoas nas consultas e pararem de desmarcar e faltar, eles precisam criar esse sistema. E é um sistema de hábito, que é a mesma coisa que a gente estava falando da Starbucks, do McDonald's, tá? Então, até o formato do lugar pode te dar um gatilho para comprar um hambúrguer. Tu pode não querer comer um Mac, pode não querer comer, mas tu vai no shopping, passa por alguém que tá comendo um McLanche feliz, aí tu vê uma criança com um brinquedinho, e aí a tua criança interior fala, eu também quero aquele hambúrguer ali, mesmo que tu não compre o McLanche feliz, é um gatilho, porque também tu viveu isso muito tempo, tá? Então são vários exemplos aqui, trazendo o MasterChef, o McDonald's, Starbucks. São processos, passo a passo. O hábito vai ter a deixa, a rotina e a recompensa. A deixa deixa mesmo de estar ali o gatilho do copo, da taça com a água, que eu vou tomar mais água. Por que tu quer tomar mais água, né? Ah, porque eu quero me sentir melhor, quero cuidar da minha saúde, quero ser realizada com a minha saúde. Então, vou lá e vou tomar água, tá? E aí a gente vai incluindo isso dentro da nossa empresa, tanto para vender alguma coisa,
Vamos ver o que o David comentou aqui. Memória desbloqueada com sucesso, uma vez que comi Mac. Exatamente. A forma como o McDonald's criou o hábito, tanto da forma como eles colocam a fachada, as cores, né? Na minha cabeça tá vindo aqui o desenho do Mac, do formato do Mac, das batatas, do desenho da batata, dos formatos da batata. Então, isso já tá engatilhado aqui. Eu posso ver de longe uma coisa do Mac que o meu cérebro, ele ativa, mesmo que eu não vá comer. Então, imagina as pessoas que estão no automático. Por que o Mac tá cheio? E pra mim é o mesmo gosto da Burger King e os outros ali. E às vezes é um Maczinho desse tamanho. Por que as pessoas consomem tanto? É tão maravilhoso assim? E mais tem os hábitos, né? A Subway também tem os hábitos, né? O teu cérebro, ele já vincula que tu quer comer um sanduíche diferente, que não é um hambúrguer, e tu já sabe o processo que tu vai escolher cada etapa do Subway, que tu vai escolher. Tu pensa, quando tu chega assim, vou comer um Subway hoje, o teu cérebro, ele já fala. Tu tem que pensar qual é o pão que tu quer, tu tem que pensar qual é o recheio que tu vai querer hoje, tu tem que pensar quais os ingredientes que tu vai colocar. Tu pode ter comido uma ou duas vezes o Subway, mas ele já vinculou, porque é minuciosamente calculado. Até o tipo do pão que a pessoa escolhe na entrada, se é com gergelim ou se não é. Então, tu decora isso. O hábito faz decorar. E é isso que a gente vai aplicando também, vai ajudando o cliente a entender, porque quanto menos ele tiver que tomar a decisão, também ele vai ser atendido melhor pela gente, e a gente também vai criar o hábito de atender melhor. Então, como é que eu atendo aquele cliente, né? É o hábito. Eu falo isso para ele, falo isso. Não é virar um robô, mas é ter pré-determinado a forma que eu trato aquele cliente, né? A forma que eu sou cuidadosa e eu vou criando o hábito. E aí a gente vai aguçando a nossa empresária, o nosso empresário dentro da gente, que é olhar o MasterChef, por exemplo, e olhar com visão de empresário e empresária. Quando eles estão pegando as coisas no mercado, quando eles estão separando os temperos, quando eles estão preparando o prato, quando eles estão apresentando. Então, aquilo ali tem a ver com a apresentação do hábito da tua empresa para as pessoas. Qual é o hábito que tu criou? Se tu tiver hábitos ruins, né, e a gente tem que tentar mudar, e não dá para querer mudar todos, tá? Só um detalhe. Não dá promessa de ano novo, aquela, não, eu vou ler 20 livros esse ano, eu vou caminhar 40 mil quilômetros. Não, peraí, calma, dá um. Primeiro muda um. Então, eu tenho um hábito ruim que estou aos poucos mudando. Então, tem períodos que ele tá melhor e períodos que ele está pior, que é atrasar. Eu atraso para começar coisas. Por exemplo, marco uma coisa atraso, marco uma reunião atraso. Então, olha o que eu tô passando pro meu cliente aí. Se eu atraso uma reunião com ele no Zoom, eu tô mostrando para ele que eu sou uma pessoa atrasada. Então, o meu hábito ruim vai atrair também clientes com hábito de atrasar. Então, o que eu posso fazer para mudar isso? Eu fui mudar o hábito, né? Fui lá olhar pro Zoom, o que eu poderia fazer, deixar pronta já o link de envio para as pessoas, já deixar a mensagem pronta, pré-programada. Tentar, muitas vezes, já deixar até no grupo do WhatsApp com a pessoa, já, se for o caso, de ter mais encontros. Então, eu preciso encontrar gatilhos de solução para criar esse novo hábito. Não tem como. A vida inteira eu aprendi a ser atrasada, minha família é atrasada, não é de uma hora para outra que a gente vai se tornar Mulher Maravilha. Não dá, não vou dizer aqui que sou perfeição, que não é. Então, se eu sou atrasada a vida toda, aprendi desde pequenininha, não é de uma hora para outra que vai mudar. Eu preciso aos poucos testar coisas. Então, eu vou até hoje na experimentação. O que eu posso fazer?
Uma coisa é, chegava atrasado na consulta do dentista, chegava atrasado na consulta, tem que mudar esse hábito. Então, se eu tenho consulta no final da manhã, de manhã eu já me arrumo às 7 horas, já fico pronta para as 11 ter consulta. Porque o que que eu fazia? Eu deixava me arrumar 15 para as 11, para pegar um Uber às 5 para as 11. Então, eu preciso criar esse gatilho de inverter. Então, esse anseio de melhorar essa questão me motivou a mudar esse hábito. Só que é uma coisa de cada vez. Então, nessa live eu tô mudando o hábito aí de acordar mais cedo e já acordar ativa, que depois não tenho mais sono o dia inteiro, posso ter dormido tarde ontem vendo o MasterChef, mas é como tô ativa aqui, tô acelerada, eu já fico o dia mais acelerada. Então, isso me ajuda. Então, foi uma forma também de unir, tanto trazer o conhecimento do livro, do poder do hábito, unir aí ao empreendedorismo e à vida cotidiana, essa mudança de hábito, com eu estar mais ativa de manhã. Então, hoje é a live 3 desse desafio dos 21 dias. Quem sabe depois continue com outro livro, se mais 21 dias, porque outro hábito que eu não tenho é leitura. Porque também não aprendi, meus pais não liam também quando eu era pequena. Então, é algo que eu tenho que forçar, ler. Então, estou aqui, já li mais da metade desse livro e raramente eu lia 10 páginas por ano. Então, hoje eu mudei de hábito. Mas mude uma coisa de cada vez. Então, pra gente finalizar, amanhã a gente vai pra live 4 desse livro. Eu vou pegar aqui o capítulo, tá? O próximo, esse nome dessa parte é o cérebro ansioso. Então, pra vocês verem, ontem o cara foi eliminado do MasterChef porque o cérebro dele ficou totalmente ansioso. O cérebro dele perdeu, ele não enxergava as coisas no mercado. Então, ele acabou com o looping do hábito total. Então, ele olhava assim, a salsa estava na frente dele, ele não enxergava, porque a cabeça dele estava em outro lugar. O hábito dele ali tinha ido para as cucuias. Então, o próximo, a parte 3 desse livro, ele começa a regra de ouro da mudança do hábito. Então, a gente falou hoje sobre ter uma deixa, é o looping, né? Vamos pensar num círculo aqui, onde eu tenho uma deixa, por exemplo, usar a taça para tomar água. Eu tenho a recompensa, que é o alívio tem a rotina, que é ir lá e servir água na taça, e tenho a recompensa, que é estar bem naquele dia, ativar o meu organismo, me sentir bem por estar tomando água. Mas, por trás desse looping, eu preciso ter um anseio. E eu falo para as mulheres empreendedoras aí que tem que ter um objetivo de vida, tem que ter um objetivo de vida. Eu tenho que saber quem sou eu no futuro que eu quero ser. Eu quero ser quem? Não precisa ser exatamente certo. Escolhe uma coisa e vai lá. E olha pro teu sonho de fato, não pro sonho dos outros, né? O sonho que os outros estão falando, o que tu acha que é ideal. Pergunta pra ti qual é o sonho que tu quer e pensa, para esse sonho eu preciso o quê? Tomar mais água, eu preciso usar a mandala, eu preciso usar o japamala, preciso fazer o quê? Preciso fazer lives. Então, aí tu vai ter o teu GPS desses hábitos, dessa mudança, tá? Então, amanhã a gente volta aqui, 7h30 da manhã, live 4, e vamos trazer a experiência do Charles Jung, que escreveu esse livro e fala da regra de ouro da mudança de hábito. Então, ele dá mais incentivo ainda e a gente vai até o final desse livro, nesses 21 dias, e trazendo conhecimento. Beijo, gratidão, quem tá assistindo, quem tá aí, quem estiver aí depois. Beijo, David, Ana, até a próxima aqui, a Nina. Dá um beijo pra ele de tchau. Beijo, tchau.